ele estava dirigindo até há pouco tempo o seminário de Juí. Ele mora em Curitiba, mas viajava toda semana para Juí para dirigir o seminário lá. Ele é formado ele tem doutorado em teologia, pós-doutorado, e tem sido uma bênção. Casado com Sandro, sabe que eu gosto muito desse nome, Sandra, porque a minha esposa se chama Sandra, e tem 2 filhos, Francisco e também a Ana. A Ana está na Austrália e esses dias está em casa. Então ele fez um esforço maior, então trouxe a Ana com ele para poder ficar mais juntinho enquanto ela está aqui no Brasil passando as suas férias. Há 22 anos é pastor da igreja Ágape lá em Curitiba, e se converteu, irmãos, num dos mais de Curitibas mais interessantes, não é? Que ninguém quase conhece, numa congregação da primeira igreja, e hoje está aqui entre nós com tanta formação. E ele me deu aula no mestrado na área de hermenêutica e interpretação bíblica, e ele tem sido muito um especialista nessa área de interpretação bíblica. Então eu gostei muito das aulas dele, e então resolvemos com a nossa diretoria convidá-lo para estar conosco aqui neste assunto que precisa de um grande mergulho na palavra de Deus para conhecer bem a fundo o que precisamos fazer em termos de unção com óleo. Então, pastor Renato, sinta-se em casa, que Deus o abençoe. Vamos orar por ele nesse instante? Deus nosso Pai, toma o teu servo em tuas mãos, ao tempo que agradecemos sua viagem até aqui, sua bondade em estar conosco. Nós pedimos que tua mão de graça, de misericórdia, e também que o teu Espírito Santo se aposse dele, para que ele possa, ó Deus, transmitir a tua mensagem para cada um de nós aqui. Senhor, agora é a tua hora de nos falar ao coração. Então, usa o teu servo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Nilton. É um privilégio para mim estar aqui e falar sobre um assunto bastante complicado, como já vamos ver, né? Não quero fechar a questão, mas quero levantar algumas perguntas que devemos fazer aí enquanto estudamos este assunto. Eu tenho ali uma projeção, vou usar então alguns textos bíblicos principalmente. O irmão vai me ajudar lá atrás, né? Mas as suas Bíblias também devem ficar perto de vocês. Só complementando, pastor, sobre a apresentação, eu não posso deixar de dizer que eu coordeno um mestrado em teologia em Curitiba, e é o primeiro e até agora o único mestrado batista reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil. Então, se alguém tiver interesse a respeito de mestrado em teologia, depois nós podemos conversar também, aproveitar aqui esta oportunidade, ok? Deixa eu ver aqui como é que nós vamos trabalhar. Olha lá. Né? Unção com óleo na perspectiva da Bíblia. Por que na perspectiva da Bíblia? Até de início, o pastor Nilton tinha me dado assim um roteirozinho e falou alguma coisa sobre a história, mas o meu negócio não é história. Meu negócio é Bíblia. É a parte de interpretação. E eu creio que em um congresso também como o nosso, nada melhor do que nos voltarmos para a Bíblia. O que importa para mim é o que a Bíblia diz a respeito de todo e qualquer assunto que nós cremos. Porque nós declaramos que a Bíblia é o quê? A nossa única regra do quê? Conduta e fé. Conduta e fé. É a Bíblia. Então nós vamos ver o que a Bíblia realmente diz sobre este assunto. Eu vou fazer uma apresentação de certa forma imparcial, mas de vez em quando eu vou dar uma aplicação para os nossos dias, daquilo que eu tenho visto que está acontecendo. Muitos abusos estão acontecendo aqui na área desta teologia prática, por uma interpretação da Bíblia, utilizando aí a chamada unção, em especial a unção com óleo.
que é o que nós vamos destacar aqui. Estou diferenciando aqui unção e unção com óleo, porque também o termo unção aparece muitas vezes de forma figurada, né? Por exemplo, nós sabemos pelo Novo Testamento que Jesus é o ungido de Deus. Você não vai encontrar nenhum texto onde alguém derramou óleo ungindo Jesus, ok? Até tem um perfume, né? E tem um perfume nos pés também, é outra coisa. Mas alguém ungindo, estamos agora ungindo o Messias. Não temos isso, né? Ungido já significa Messias, já é a palavra Messias, ok? Então nós vamos tentar aí trabalhar sobre essas coisas. Vou dar uma olhada então no Antigo Testamento de forma rápida, depois no Novo Testamento, e em especial em Tiago 5,14, que vai ficar para o fechamento, que na verdade é o texto mais utilizado por aqueles que usam a chamada unção com óleo para os enfermos. Texto dificílimo, que por um lado é interpretado como algo que serve para curar, mas por muitos séculos, e ainda hoje continua sendo usado, no meio católico romano, como um ato da chamada extrema unção. Já conhecem esse termo, extrema unção? Quem conhece, por gentileza? Todos nós, no contexto brasileiro, conhecemos, né? Eu venho de família tradicionalmente católica, tenho 3 primos padres na família, eu me converti aos 24 anos de idade, então quase metade da minha vida eu vivi nesse meio. E ouvi muito essa questão da extrema unção. Mas eu nunca ouvi falar que alguém chamou o padre para trazer a extrema unção para levantar o doente. Por que era chamado padre? É para dar o adeus, né? Então, por um lado, e a base é Tiago 5,14. Então, por um lado, alguns acreditam que é para dar o adeus. É para preparar já para a vida eterna, né? E outros não, para levantar o enfermo. No Concílio Vaticano II, então há poucas décadas atrás, foi mudada então aí a teologia católica oficialmente neste ponto, e trocaram o nome de extrema unção pela unção dos enfermos. É claro que houve um novo entendimento, então, mostrando aí a parte da cura também. Então nós vamos ver aí a unção com óleo no Antigo Testamento. Vamos ver se vai funcionar aqui. Olha lá. Então vamos dividir esse assunto em alguns pontinhos. A unção com óleo no Antigo Testamento. Veremos aí a unção com propósito estético e de conforto, como sinal de alegria, unção de objetos, a unção de sacerdotes, a unção de profetas e a unção de reis. Isso lá no Antigo Testamento. E vamos tentar aplicar para os nossos dias. Nos nossos dias também tem sido usado unção para todos os propósitos, né? Um deles que eu já queria adiantar, você não encontra na Bíblia, e é usado. O pastor Newton citou a minha filha que mora na Austrália, e tem uma igreja muito famosa na Austrália, chamada Hillsong. Os irmãos conhecem, estive lá visitando também, né? Minha filha participou um pouco lá. Em um determinado culto em células, a líder da célula resolveu ungir todas as pessoas da célula. E a minha filha ficou constrangida, ela não aceitou, né? Foi criada no meio batista, já nasceu na igreja, ficou constrangida, não aceitou. Qual o motivo da unção? Não tinha motivo, o motivo era para abençoar com óleo. Irmãos, não se encontra um texto na Bíblia, Antigo ou Novo Testamento, onde óleo seja usado para abençoar. Um óleo que tem um poder para abençoar. E as pessoas vêm praticando, mas não olham se a Bíblia diz isso ou não diz isso. Isso é bíblico ou não é bíblico? E nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Mas muitas vezes não olhamos na Bíblia. Então nós vamos olhar, ainda que de forma rápida. Então a unção, primeiro aqui, a unção com propósito estético.
e de conforto, como sinal de alegria. Temos um texto aqui, para vocês não gastarem o tempo também abrindo tanto a Bíblia, né? Depois, quando tiver que abrir, eu vou dizer. Joabe tentando convencer Davi de que este deveria buscar Absalão lá no exílio, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e sê como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Está de luto, então não se unge com óleo. Ora, o óleo está sendo usado aqui com que sentido? Estético, perfume, para se sentir bem. Por isso que nós vemos um outro texto na Bíblia que fala do óleo que corre pela barba de Arão. Não é algo abençoador, é algo gratificante. É um bom perfume. Coloca o óleo na cabeça e, claro que no nosso costume não daria certo, né? Colocar óleo perfumado que corra pela barba e entra pela gola e vai pelas vestes, e você vai trabalhar ou vai fazer as suas atividades sentindo aquele frescor. É como um bom banho. Como um bom banho. Depois se usa um desodorante, um perfume gostoso e sai assim como você veio para cá. Não é isso? Dessa forma. O que tem de espiritual nisto? Não tem nada de espiritual. É para conforto. Né? É para o seu bem, teu bem-estar. Um outro texto. Deixa eu tentar passar ali. Não deu. Opa. Um outro texto diz assim: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos, em uso entre as mulheres. O que aconteceu aqui? Tratamento de beleza para aquelas que iam ser rainhas. Esther passou por este tratamento. Ungüentos, 6 meses com óleo de mirra. Isso aqui é para a beleza, irmãos. O que tem de espiritual aqui? Exatamente nada. Tinha muito de mundano, na verdade. Porque aquele rei, ele tinha várias mulheres, é um rei pagão, várias mulheres. Muitas daquelas mulheres ele teve relações uma vez na vida. Porque se ele não chamasse a mulher depois pelo nome, numa segunda vez, ela nunca teria nenhuma segunda vez com ele. E a nossa conhecida Esther estava lá também. E passou então por esse tratamento de beleza de 1 ano antes de ter um encontro com o rei. Depois alguns reclamam que a mulher demora aí no salão de beleza. 1 ano. Mas esse não é o problema. O problema é que uma pessoa me traz um folheto de uma determinada igreja, que agora eu não vou dizer o nome, de uma determinada igreja, apresentando exatamente um tratamento de beleza espiritual, baseado nesse texto. Vaidosos como nós somos brasileiros, em especial as mulheres, são vaidosas, vamos falar a verdade. Tá? Aí eles oferecem na igreja, com unção com óleo, um tratamento de beleza espiritual. O que tem de espiritual nesse texto, irmãos? Na verdade, é uma informação histórica. A Bíblia é nossa única regra de conduta e fé, e ela deve ser analisada dentro do seu contexto. Cada texto tem que ver o que é que ele significa. Temos também no conhecidíssimo Salmo 23, o preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com o óleo, e o meu cálice transborda. Então é um momento gostoso. Claro, o salmo conhecidíssimo, e aqui está falando então de conforto também. Né? Propósito aqui estético, de conforto, alguma coisa agradável. Ainda outro texto. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Isso aqui é Daniel. Daniel fez essa declaração depois de perceber a aproximação de um grave período de tribulação. Então ele está dizendo, ele percebeu, é época de jejuar, é época de
de orar. Então não é época de sair perfumado. Só isso que vai dizer aqui. Tá? O outro texto, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. É Amós censurando os ricos da sua época, que viviam no luxo, usando o excelente óleo, sem se preocupar com os pobres. Irmãos, rapidamente aqui, só para mostrar, a unção com óleo, em algumas ocasiões na Bíblia, não tem nenhum sentido, vamos dizer assim, espiritual. Simplesmente estético. Então não é porque usam óleo que vai ficar melhor espiritualmente falando. Hoje em dia normalmente não usamos óleo, mas usamos perfumes e outros produtos aí. A unção de objetos. Objetos também no Antigo Testamento são ungidos. Mas será que devemos nós também sair ungindo objetos por aí? Vamos pensar. Novo Testamento não encontro um texto que fale de unção de objetos. No Antigo Testamento tem. No Pentateuco, lá nos primeiros livros da Bíblia, se não me engano, é só Gênesis, Êxodo e Levítico. Né? É que vai aparecer realmente. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Lá em Gênesis 28, 18 a 22, Jacó separou aquele lugar para culto a Deus. Então aqui agora começa a aparecer uma coisa um pouquinho diferente. O óleo é colocado sobre algo que foi separado. Mas olha o que eu quero destacar aqui, meus irmãos. Não é o óleo que transforma aquele objeto em santo. A palavra santo é separado. Mas o objeto que é separado, é derramado óleo para que marque aquele objeto como santo, consagrado para Deus. Nesse sentido. Um outro texto. E tomarás o óleo da unção, agora tem um nome específico, né? O óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Deus mandou fazer o tabernáculo, Deus mandou fazer os objetos do tabernáculo, e depois de feito, Deus separou e disse, isto aqui tudo é para mim, é para o culto. Então agora você vai ungir com óleo o tabernáculo todo, esses objetos todos, não para torná-los santos, mas porque eles são santos. Esse é o ponto, irmãos. Para que a gente não comece a seguir aí superstições, ok? Para que nós não comecemos a agir como pagãos, que acreditam na força de uma substância. O óleo não transforma o tabernáculo em santo. O tabernáculo é santo. E Deus manda consagrá-lo. Ok? Separá-lo, então, para o culto. E ainda, vamos lá, então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. Então foram separados e destacados como separados. O óleo não tornou santo, eram santos. E o óleo destacou isto. Isso aqui, irmãos, é fundamental para que nós não façamos bobagem. Para que ninguém comece a comprar aí um óleo determinado que foi abençoado e deixa lá, esse óleo tem poder. O óleo não tem poder, não. O sangue de Jesus tem poder. Isso nós sabemos. Nosso Deus é poderoso. Senão daqui a pouco nós estamos aí que nem os filmes aí de vampiro, né? Usando um colar de alho para espantar vampiro. Alguns não usam colar de alho, mas usam... Vampiro não existe, por favor, né? Não acredito nisso não, viu? Mas usam um vidrinho de óleo para mal olhado e outras coisas. Nós trazemos isso do paganismo. Daqui a pouco estamos usando óleo como alguns usam o galinho de arruda atrás da orelha. Ou outras coisas. E muitos começam com o óleo, daqui a pouco estão com a rosa ungida, estão com o galinho ungido, estão com a roupa ungida e outras coisas ungidas, coisas que nós não encontramos aí na Bíblia.
óleo nenhum torna objetos santos. Na Bíblia, pelo menos. Objetos separados para o culto, naquela época, eram consagrados em uma cerimônia onde se usava a unção com óleo. Olha que tem diferença aí. Vamos um pouquinho mais. A unção dos sacerdotes. Ficou muito pequenininho ali, né? Mas eu vou ler. Isso é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo, os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomará as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral. E o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção, aquele óleo da unção, e lhe derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Bom, alguns em nossos dias, em ordenações pastorais, têm lançado mão do óleo. Um destaque tem que ser feito aqui. Pastor não é sacerdote. É algo bem diferente lá do Antigo Testamento. Os sacerdotes no Antigo Testamento deveriam ser ungidos. Mas não só ungidos. Olha o ritual todo que fala aqui. Então, se vamos trazer isso para os nossos dias, irmãos, que seja feito como foi feito lá. Aí vamos judaizar de uma vez. Tem muitos que parecem que querem judaizar mesmo. Aqueles judaizantes que atrapalharam a igreja de Cristo no primeiro século, têm atrapalhado a igreja de Cristo nos dias de hoje. Toma cuidado. Toma cuidado. Aqueles que queriam guardar todos os costumes judaicos, parece que ainda hoje os judaizantes estão por aí. Mas pelo menos seria lógico, se vai na ordenação, então, que é um momento, um ritual de ordenar um pastor, você vai usar óleo, e achando que o pastor é um sacerdote, então que use todo o ritual. Óleo especial, que nem sabemos exatamente como formular este óleo mais, né? Dá um banho nele antes, tira a roupa dele, troca a roupa dele, põe uma coroa na cabeça dele, põe uma mitra na cabeça dele e transforma ele em um sacerdote. Então, não temos sacerdotes. E se não for adaptado, então, para pastores, ou se for adaptado para pastores, deveria ser adaptado de forma completa. Inclusive, a continuação do texto ali. Vamos lá. Bom, eu passei lá. Fala também de tomar do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os espargirá sobre Arão. Nunca vi nenhum profeta ser aspergido com sangue. Já viu isso? Não. Mas com óleo, alguns aí estão tentando. Então aqui é bom destacar o seguinte, irmãos. Havia uma fórmula especial para a preparação do óleo para a unção dos sacerdotes. E também um alerta para aqueles que preparassem algo semelhante ou utilizassem em alguém que não era sacerdote. Aquele óleo não deveria ser usado em alguém que não era sacerdote. Era só para a unção do sacerdote. Então, cuidado. O óleo não transforma ninguém em sacerdote. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes eram ungidos com óleo, consagrados ao Senhor. Algo semelhante, como é feito hoje, na verdade, com a imposição das mãos. Aí nós temos base no Novo Testamento. Não se coloca o óleo, mas impõe-se as mãos sobre os líderes da igreja. Temos a unção dos profetas. Pelo menos um texto. Talvez alguém poderia imaginar, deve ter muitos textos no Antigo Testamento com unção de profetas. Temos tantos profetas. Na verdade, só aparece um texto falando de unção de profeta. Unção com óleo. Só de Eliseu. A Jeú, filho de Ninzi, Deus diz a ele, né? Ao Elias, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
É a única menção que eu encontrei. Se alguém encontrar depois outra também, e me disser, não, pastor, tem mais um aqui, eu vou te dizer muito obrigado e vou anotar no meu estudo. Não tem nenhum problema. Por favor, se alguém achar, me diga, porque às vezes passa realmente. Mas eu só achei esse aqui, e eu fiquei surpreso, irmãos, porque eu pensei, vou encontrar muitos textos falando de unção de profetas, que é o que mais se assemelha, então, com os nossos dias. Talvez. Mas não encontrei nada. Só encontrei esta menção, e não encontrei o texto onde Elias cumpriu esta missão. Quando foi que Elias ungiu o Eliseu? Esse texto não está na Bíblia, ou este acontecimento não está na Bíblia. Porque nós temos um texto lá, quando o Elias chega num determinado lugar, Eliseu está lá arando a terra, e o Elias passa perto dele e faz o quê? Alguém lembra? Qual é o ato de Elias em relação a Eliseu? Coloca sobre ele o quê? A sua capa. Então veja, o texto não citou que ele foi ungido. Deve ter sido. Deve ter sido, porque Deus mandou ungir. Mas ele usou um outro símbolo, que também nunca vi usar em nossos dias. Colocou a capa sobre ele e disse, você já sabe o que eu fiz com você. Te chamei para o ofício profético. Então você vai, ele disse, deixa eu me despedir da minha família e tal, vai e volta porque você já sabe o que eu fiz com você. Ou seja, Deus me mandou chamar você para ser profeta e agora você é profeta. Quem sabe eu vou ungir você mais à frente. Mas profeta ele já era. Esse ato de colocar a capa é interessante porque o ato de colocar a capa é usada na época do Antigo Testamento, na verdade como pedido de casamento. Lembra lá da Ruth e Boaz? Ela vai então, ela pede para ela pedindo Boaz em casamento, né? Algo que na cultura brasileira fica meio estranho. A mulher pedir em casamento, mas ela diz, joga ou coloca a tua capa sobre a tua serva. Então ele vai fazer isso como um ato de compromisso realmente. E aqui então a unção de profeta é citada apenas neste texto. Unção de reis, aí sim, temos vários textos falando a respeito da unção de reis, e um dos mais interessantes é a respeito de Davi. Porque é o seguinte, irmãos, vai ficar claríssimo também, que não é porque colocou azeite sobre a cabeça de alguém, dizendo, agora você é rei, que ele vai ser rei. Coloca-se o azeite na cabeça daquele que já foi escolhido como rei. Ou seja, mais uma vez, o óleo não tem poder de transformação. E eu lembro aqui de um acontecimento interessante que aparece lá em Reis, de Adonias. Lembram de Adonias? Adonias é filho de Davi, e ele foi declarado rei, e ele, então, certamente foi ungido, e lá em 1 Reis vai mostrar que ele foi ungido pelo sacerdote Abiatar, ou pelo menos o sacerdote Abiatar estava com ele. Então ele deve ter sido ungido pelo sacerdote Abiatar. Era um sacerdote reconhecido? Era. Era um sacerdote fiel a Deus? Por muito tempo foi. E seguiu Davi. E aqui está no momento de rebelião. Vamos dizer assim, ele sabia qual era o tipo de óleo? É claro que sabia. Nós temos o homem certo, o sacerdote, nós temos o óleo feito como era feito para unção, nós temos o ritual correto que ele vai fazer. O que é que estava errado? O que estava errado é que Adonias não tinha sido escolhido para ser rei, mas Deus tinha escolhido Salomão para ser rei. Adonias foi declarado rei com a ajuda desse sacerdote, mas isso não fez dele realmente um rei. Por quê? Porque a unção é para o rei. A unção não transforma